Olá, eu sou o professor Ricardo Menezes, do Departamento de Clínica Médica da UFMG, e hoje nós vamos discutir sobre o tratamento antimicrobiano das pneumonias adquiridas na comunidade. A evolução dos últimos 25 anos de antibioterapia nesse tema. Até o ano de 1993, o tratamento das pneumonias adquiridas na comunidade eram tratadas com beta-lactâmicos, em especial com amoxicilina. Até aquela época, usava-se ainda a penicilina procainada, injetável, ou ainda a fenoximetilpenicilina, outrora conhecido como nome comercial de Penvioral. A penicilina procainada tinha um inconveniente de ser injetável 2 vezes por dia, enquanto a fenoximetilpenicilina usava-se 4 vezes por dia. Desta forma, a amoxicilina era o principal beta-lactâmico de uso oral. Era conhecido desde a década de 60, a sua eficácia e os efeitos colaterais eram também conhecidos e tinha menor custo. Em 93, os estudos mostravam que tais pneumonias em indivíduos com menos de 60 anos, sem comorbidades ou gravidade, apresentavam uma mortalidade entre 1 a 5%, e havia grande esforço para definir quais eram os pacientes graves e para também diminuir a mortalidade geral. Foi nesse ano de 93 que surgiu o primeiro guideline da American Thoracic Society para as pneumonias adquiridas na comunidade. Podemos resumir em 3 ângulos a importância desse guideline. Primeiro, ele foi o primeiro guideline e isso causou um grande impacto. Segundo, o guideline contribuía para a definição do paciente grave, ou seja, aquele que demandava maior cuidado e observação, separando daquele de menor risco, e desenhou os primeiros critérios de gravidade, cujo conceito perdura até hoje com algumas modificações. A partir daí desenvolveram-se os scores de gravidade de pneumonia, que foram adaptados ao longo do tempo. Veremos isso numa aula subsequente. Terceiro, o artigo fundamentava a nova escolha de antibióticos. Ela deveria seguir um conceito basicamente microbiológico e abandonava a divisão entre pneumonia típica e atípica, uma vez que era impossível, segundo esse artigo, relacionar um agente microbiológico ao quadro pulmonar. Assim, o núcleo do pensamento do guideline da American Thoracic Society de 1993 era alcançar-se um antibiótico que cobriria o maior número de germes possíveis associados à pneumonia. Esse conceito ganhou o mundo, porém esses guidelines guardam certas restrições quanto à sua interpretação. Primeiro, a visão era focada quase unicamente no espectro microbiológico, abandonando para o tratamento os dados clínicos e radiológicos. Segundo, os resultados apresentados se baseavam quase exclusivamente em cultura e na avaliação da concentração inibitória mínima, portanto em achados in vitro. Até meados dos anos 2000 não havia validação atestada em ensaios clínicos, comparando esquemas de tratamento e o seu resultado clínico. Dessa forma, conforme podemos observar, os germes mais frequentes na pneumonia adquirida na comunidade eram e são ainda o Streptococcus, Mycoplasma pneumoniae, Hemófilos, a Legionella, a Clamídia, o Staphylococcus, os bacilos gram-negativos e os anaeróbios, e os vírus correspondendo a algo em torno a 10% dos quadros de pneumonite. Por essa interpretação basicamente microbiológica, os clínicos foram encorajados, a partir de 1993, a ampliar o espectro dos antibióticos, baseados em estudos notadamente in vitro. Abandonou-se para o raciocínio clínico, a própria clínica, a diferenciação entre pneumonia típica e atípica e a aparência radiológica. Entretanto, chama muita atenção que esses critérios clínicos foram deixados de lado quanto ao diagnóstico, mas ao mesmo tempo foram valorizados na interpretação dos scores, todos clínicos, de gravidade. Para termos um alcance dessa visão limitada à microbiologia, tomemos um exemplo no capítulo de um livro de clínica médica, Pneumonias Adquiridas na Comunidade, publicado em 2007. Ele começa assim: antigamente, dividiam-se as pneumonias em típicas e atípicas, causadas por micoplasma e clamídia ou vírus, baseados em achados clínicos e radiológicos. Entretanto,
Já se tem evidência que essa classificação não deve ser feita, pois acarreta maior falha na escolha dos antibióticos e no sucesso terapêutico. Ponto. Todos os guidelines, escritos até então pela American Thoracic Society, baseavam-se em achados microbiológicos e quando raros ensaios clínicos eram produzidos, a mortalidade continuava a mesma, entre 1 a 5%. Entre eles, em 2005, portanto, antes da publicação do livro de 2007, um trabalho holandês havia comparado o tratamento empírico das pneumonias adquiridas na comunidade em pacientes sem gravidade com amoxicilina e aplicando também o guideline em outro grupo da American Thoracic Society, de 1993, usando a eritromicina na maioria dos pacientes sem gravidade. E os resultados foram também semelhantes, foram os mesmos. Os guidelines evoluíram e introduziram os macrolídeos, o que provocou uma enorme resistência a esses antibióticos, embora também não houvesse comparações em vivo. Já em 2001, a resistência aos estrépitos nos Estados Unidos cresceu 28%, na Espanha 26,5%, na Itália 35%, na França 56%. O que fez entidades europeias e canadenses a reverem os seus consensos e voltarem a usar beta-lactâmicos. Porém, mesmo com os trabalhos validados por ensaios clínicos mostrando resultados semelhantes com esquemas diferentes, os consensos norte-americanos continuaram numa procura por uma ampliação do espectro de antibióticos para se tentar diminuir a já baixa mortalidade em pneumonias em indivíduos sem gravidades ou comorbidades. Foi nesse rastro que foram introduzidos os macrolídeos e logo após as quinolonas. Uma crítica a essa forma apressada de pensar e interpretar os artigos se dá pelo esquecimento dos princípios básicos do uso de antibióticos. Ele deve ser eficiente, ter menos efeitos colaterais, portanto o tempo da sua observação é longo e ter menor custo. As quinolonas, por exemplo, não preenchiam esses critérios básicos quando da sua introdução no mercado. Daí que a visão microbiológica, enquanto principal forma de pensar, é limitada quanto aos efeitos que produz. Sabemos que um ensaio clínico, comparado com trabalhos realizados em vitro, são muito mais custosos, a elaboração é muito mais difícil e são também muito longos. E tem também certos impedimentos éticos. A história continua e nos chama muita atenção a publicação, além das já citadas, uma ocorrida no New England Journal of Medicine em 2015, no qual 600 e tantos pacientes portadores de pneumonia adquirida na comunidade, sem fatores de gravidade, foram tratados com estratégias diferentes, um com beta-lactâmico, outro beta-lactâmico mais macrolídeo e um outro grupo com fluquinolona. E os resultados foram os mesmos, nenhuma droga foi superior ao beta-lactâmico. Isso em 2015. A Europa e o Canadá foram nesse caminho de limitar o espectro dos antibióticos em pneumonia, no paciente que não é grave. Já os norte-americanos e, por extensão, as sociedades brasileiras de infectologia e pneumologia, foram para o caminho de ampliar sempre o espectro, baseados em guidelines da American Thoracic Society, suportados em ensaios in vitro. Caso estivéssemos atentos aos princípios dos usos de antibióticos, não teríamos iniciado a larga prescrição de quinolonas sustentadas após a publicação e assimilação imediata dos consensos sobre pneumonia, por serem drogas novas, os efeitos colaterais ainda desconhecidos. De tal forma que as quinolonas hoje estão sob suspeita, ainda mais as quinolonas chamadas respiratórias, como a levofloxacina, uma vez que o tempo mostrou, e nós já sabíamos disso, que existem muitos efeitos colaterais. Em junho de 2016, a Food Drug Administration dos Estados Unidos já vinha alertando sobre efeitos envolvendo tendões, articulações no sistema nervoso central. A Food Drug Administration também concluiu que essas drogas deveriam ser reservadas em 2016 para situações onde não houvesse outra opção. Em 2017, observou-se outros episódios graves de hipoglicemia, podendo levar a quedas graves. Em 2018, recentemente, a Food Drug Administration relatou riscos graves de dissecção aguda da aorta, podendo levar à ruptura pelo uso de fluquinolona. O uso rápido e uma validação clínica dos antibióticos
elevou enormemente os custos na saúde pública e privada, e em contrapartida os benefícios de segurança foram limitados. A mesma American Thoracic Society publicou esses aumentos de custo de acordo com seus guidelines em contrapartida de benefícios. A meu ver, o grande problema do guideline de 93, os que se seguiram, foi que perceberam que não há necessidade de ter uma relação estrita de um agente microbiológico com a pneumonia, mas um grupo de agentes microbiológicos podem tratar pneumonias típicas, com a amoxicilina, e outro grupo, macrolídeo, clamídia, micoplasma, pode se tratar com macrolídeo. Então a relação não é da clínica com um agente microbiológico. Assim, a pneumonia típica ela é caracterizada por uma pneumonia de início súbito, tosse com expectoração amarelada, dor ventilatória dependente. É muito provável que ela se dê por pneumococo ou hemófilo. Você pode dar o antibiótico amoxicilina, que resolve a maior parte desses casos, a mortalidade é baixa. O Staphylococcus ele é raro, menos de 4%, e é muito comum quando se tem lesão de pele, ou seja, sem lesão de pele deve ser menos frequente. Ou seja, introduz esses antibióticos de acordo com a classificação clínica, e a principal regra é que você deve orientar o paciente, caso não melhore, procure o sistema novamente. Haverá sempre uma chance de insucesso, mas ela não autoriza a ampliação perene de esquemas de antibiótico-terapia. Essa segurança, definitivamente, a ampliação do espectro dos antibióticos no tratamento das pneumonias adquiridas na comunidade é ilusória e não substitui o acompanhamento estrito do paciente. Diante de tais evidências e preocupados com os princípios gerais do uso de antimicrobianos, creio ser factível e protetor ao paciente tratarmos pneumonias comunitárias adquiridas na comunidade em pacientes com menos de 65 anos, sem comorbidades ou sinais de gravidade, que é a maioria dos casos, com o uso de um beta-lactâmico isolado. Os pacientes que apresentem dúvida entre uma pneumonia atípica ou típica, e isso enquanto exceção e não regra, ele poderá usar um macrolídeo isolado. Caso seja pessoa maior de 65 anos ou que tenha comorbidades, esse paciente deverá ser visto com mais cuidado. Deveremos estar atentos para os sinais de alerta, cujo sentido e evolução nos últimos anos discutiremos em vídeo subsequente. Nessa situação, o paciente com sinais de gravidade, sabemos que a associação de antibióticos ampliando o espectro, além de estrépito e hemófilos, diminui a mortalidade. Sabemos também que o paciente grave, o início do antibiótico logo na primeira hora de sintomas muda o prognóstico. Assim, no doente grave o nosso desconhecimento é profundo e o tempo é curto. Nesses pacientes, portanto, me parece muito bem indicado o pronto início da associação de antibióticos para ampliar o espectro de ação. Em nossas próximas discussões serão abordadas em separado os critérios de gravidade da pneumonia adquirida na comunidade e os detalhes da pneumonia hospitalar. Os artigos que suportam essa discussão estão à disposição dos residentes em nossa plataforma. Obrigado e até a próxima.